No quadro Hora do Profissional de hoje, nós fizemos uma entrevista com o guitarrista do Ministério Casa de Davi, o Serginho, que lançou 2 DVDs de aulas de guitarra. Bom, a gente está aqui na cidade de Londrina, na Escola de Música Tom Melhor, e a gente vai conversar com o Serginho. Serginho é amigo nosso, para quem não sabe, já teve 2 vezes lá em Jacarezinho, ministrando com o Ministério Casa de Davi, e é um prazer ter ele aqui no Conexão Gibber de hoje. Fala pra gente, como é que você começou a tocar guitarra, como é que surgiu esse interesse, há quanto tempo você toca? Fala um pouco a respeito da tua vida musical. Olha, eu comecei a tocar, na verdade comecei a tocar violão, comecei estudando violão clássico com 9 anos de idade. A minha irmã, ela ganhou um violão, mas ela nunca chegou a se interessar e aprender. E o violão ficava aos tombos lá, acabou que um dia uma amiga da minha mãe tocava um pouquinho de violão, foi lá em casa, me ensinou os primeiros acordes, aí dali eu me interessei. Comecei a fazer aula de violão clássico, na época na faculdade de Estácio de Sá, que minha mãe trabalhava lá. Conseguiu para eu assistir às aulas meio por fora, né, porque eu era muito criança ainda. E com 11 anos, mais ou menos, roubaram o meu violão. Tava andando na rua, o cara passou e roubou lá no Rio de Janeiro. E aí eu juntei um dinheirinho, eu lembro que eu trabalhei lá umas coisas que tinha lá da universidade. Aí juntei um dinheirinho, comprei uma guitarra bem simplesinha e comecei a fazer aula, né? Aí de lá pra cá não parei mais, tô aí até hoje. Serginho, fala pra gente, como é que começou, como é que você veio pro Ministério Casa de Davi, você era do Rio de Janeiro, como é que foi essa tua vinda pra Londrina? Conta pra gente aí essa passagem da tua vida. Então, isso foi uma coisa muito de Deus, porque na verdade eu tinha acabado de me converter, né? Tinha 1 ano e pouco de convertido, talvez 2. E o Davi Silva, ele, na época ainda não havia músicos em tempo integral, né? Além do Davi e do Mike. E ele foi lá no Rio de Janeiro e, como sempre ele fazia, ele utilizou os músicos da igreja, né? E ele foi tocar na igreja de um amigo meu e eles não tinham um guitarrista lá, né? E na época, né, imagina, quase 10 anos atrás, a gente tinha muito aquela preocupação com a técnica, aquela preocupação de ter uma banda para tocar. Então ele me chamou para estar tocando guitarra, a gente ensaiou os CDs e tal. E quando o Davi chegou lá, ele fez tudo diferente, né? Ele foi totalmente espontâneo, adoração, não tocou nenhuma música que a gente tinha ensaiado. Mas a gente sentiu uma conexão assim muito forte, ficamos amigos. E depois disso, sempre que eu podia, eu ia ministrar com o Davi, viajava com ele. E eu estive ministrando com ele praticamente no ano de 2000, em vários lugares da nação, no ano de 2001 também. E aí Deus começou a falar comigo, dar alguns sinais, algumas palavras sobre estar em tempo integral no ministério. Nunca tinha pensado em ser missionário e viver pela fé, mas Deus começou a falar e confirmar. E no final do ano de 2001, a gente já estava entendendo, tanto o pessoal do ministério quanto eu, a minha família e tal. E eu acabei vindo, no início de 2002, ficar integral, né? Nessa época. Foi mais ou menos assim. Você recentemente gravou 2 CDs, 2 videoaulas em DVD. E a gente queria saber o que você está abordando, como é que foi gravar. Fala pra gente um pouquinho a respeito desse trabalho, especificamente. Então, esse trabalho é algo que Deus tem colocado no meu coração já há um tempo, né? A gente até tinha conversado sobre isso, né? E realmente eu vi assim a mão de Deus conduzindo tudo, né? E por que gravar um DVD, né, sobre aula, né, sobre a parte técnica? Esse DVD é um DVD bem voltado para a técnica, né, para a questão musical, né, não tanto para a questão espiritual. Por quê? Porque eu tenho visto que dentro da igreja, dentro do povo de Deus, tem havido uma dicotomia muito grande entre aqueles que são a favor da unção, por assim dizer, e aqueles que são a favor da técnica, né? Porém, eu creio que o que está no coração de Deus não é que haja uma divisão entre essas duas coisas, né?
Até porque a Bíblia fala que no tabernáculo de Davi, os sacerdotes eles eram separados para profetizarem com seus instrumentos. Então havia algo muito espiritual, muito verdadeiro, né, naquilo que eles faziam. Mas também fala que todos eles eram mestres nos seus instrumentos. Então também havia algo muito precioso e excelente tecnicamente que era ministrado ali por eles. E eu tenho visto que muitas vezes essa divisão ela acaba gerando até inimizades dentro da igreja. Eu vejo às vezes em colunas na internet, em comunidades, pessoas que são a favor da unção, criticando aqueles que são a favor da técnica, e pessoas que são a favor da técnica, criticando aqueles que são a favor da unção. E eu creio que Deus tem colocado no meu coração, até por nós sermos conhecidos como adoradores extravagantes, talvez mais dentro daquela praia do que seriam os da unção, né? Não que a gente se ache mais ungido que alguém, mas e colocar algo técnico, algo que tem a ver com a técnica, com a mecânica. E até mesmo paralelo a isso, eu creio que Deus ele quer alcançar vidas de músicos, né? Ele quer resgatar muitas pessoas também que estão hoje em dia com seu dom, seu talento, que vem de Deus, porque eu creio que todo talento vem de Deus, como diz a palavra. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das Luzes. E muitas pessoas hoje em dia, talentosas, eu mesmo tenho muitos amigos músicos, da época antes de eu me converter, que eu tocava na noite e que não conhecem o Senhor Jesus ainda. E eu sei que o ensino da música é também um grande gancho para trazer eles para Deus, trazer eles para perto de Jesus. Então essas duas ideias foram que eu sinto que estavam no coração de Deus quando Ele teve nos levando a fazer isso, né? Que o Serginho já teve em Jacarezinho, conhece o pessoal lá, agora estivesse mandando um recado, mandando um alô, enfim, manda um abraço pro pessoal aí, porque afinal de contas o pessoal tem o Serginho lá em extrema autoestima, né? Então manda um recado pra galera aí. Pessoal, Deus abençoe todos vocês. As vezes que eu tive a oportunidade de estar lá, foi muito legal lá em Jacarezinho. Também já tivemos em Ourinhos, outras regiões que possivelmente possam estar acompanhando aí. Um abraço a todos e saudade. Espero poder fazer o próximo Resgatar a Noiva, ou sei lá, um workshop, o que Deus estiver direcionando. Espero estar com vocês em breve. Deus abençoe.